Olá, então vamos lá para a nossa segunda unidade, nosso segundo capítulo, que fala sobre gestação e lactação. Confesso que para mim é um dos melhores assuntos, gosto muito desse assunto. Então, para mim, está sendo um super prazer conversar sobre isso. Os primeiros 1000 dias da nova vida. Só lembrando para você, se você não me segue ainda, me segue para me ajudar. Se der, se não der também tudo bem, pode continuar aqui. Vai ser um prazer te ajudar a passar por mais essas matérias. Sem mais delongas, vamos lá. Então, falando sobre janela de oportunidade. Um adendo. Eu tinha decidido que eu não ia mais fazer vídeos, então a letra tá aí uma beleza em alguns momentos, os gráficos não estão lá, aquelas coisas, mas tentarei arrumar para os próximos, porque até então eu ia apenas estudar, mas, enfim, acho que ajuda bastante pessoas, acho que ajuda outros, e então decidi que ia continuar. Vamos lá, então. Janela de oportunidade. Então, a janela de oportunidade a gente traz aí 90 dias antes da concepção. Então, tem aquela pessoa que está planejando engravidar. A gente fala aí sobre a janela de oportunidade 90 dias antes da concepção, destinadas medidas que visam prevenir malformações fetais. 280 dias de gestação a termo, né? Então, a gente tem 280 dias, visando minimizar os efeitos epigenéticos. São 730 dias dos primeiros anos de vida do ser humano como potencializadores do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aí, somando, a gente teria os primeiros 1000 dias. Né? Ó, só confirmando aqui, ó, 730 mais 280 mais 90, 1100 dias. Volta disso aí. Vamos lá. As refeições devem ser ricas nos alimentos de todos os grupos alimentares, como em todos os ciclos humanos. A gestante deverá sempre comer vegetais, folhosos e legumes, frutas, carne bovina, frango, fígado, se desejar uma vez por semana, ovos, peixes, sardinhas, salmão, atum, pescado, cavalinha, leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilhas, cereais, arroz integral, batata, milho, entre outros. Azeites de preferência com extra virgem, leite e laticínios. O que deu aqui? Vamos continuar, será que vai voltar? Leite e laticínios fora do horário do almoço e do jantar, né? O ganho de peso na gestação deve ser suficiente para promover o desenvolvimento fetal completo e também para armazenar nutrientes adequados no organismo materno para o aleitamento. Gente, não sei por que parou aqui, tá dizendo que continua. Vou tentar novamente aqui. Falha técnica. Vou tentar. Talvez a minha internet seja ruim. Peraí que eu já volto. Não sei o que deu, que eu não estou conseguindo mais espelhar o meu iPad para o computador. Então, eu vou fazer e vou mostrar aqui, ó, a tela do... Aqui a gente tem, então, resumo dos capítulos. O link está na descrição, já está lá. É só você abrir e você vai ter esse arquivo da unidade 2 e da unidade 1 também está lá. Vou voltar, tem uma parte que eu queria fazer as contas com vocês, eu não sei como é que vai ser, se eu vou conseguir até lá, mas de qualquer forma está explicadinho aqui também no PDF. O ganho de peso na gestação deve ser suficiente para promover o desenvolvimento fetal completo e também para armazenar nutrientes adequados no organismo materno para o aleitamento. Nenhuma mulher deve perder peso durante a gravidez, independente do seu índice de massa corporal, IMC, antes da gravidez. O Institute of Medicine recomenda as faixas de ganho de peso ideal durante a gestação. Então, esse aqui é das planilhas que eu falei para vocês que, como não era para ninguém, era só para mim, eu não fiz direitinho, né? Então, ganho de peso, primeiro trimestre, segundo, terceiro trimestre, o total. Aqui a gente tem baixo peso, lembrando só que para ser considerado baixo peso, é um índice de massa corporal menor que 18,5, primeiro semestre até 2,5 kg, segundo semestre a cada semana meio quilo. Seria um total aí em média de 15 quilos. Um IMC adequado pré-gestação, a gente teria aí maior igual que 18,5,
até 25 quilos, 1,6 kg no primeiro semestre, por semana no segundo e terceiro semestre, 0,4, mais ou menos 12 quilos. De sobrepeso seria maior ou igual que 25, menor que 30. No primeiro semestre, um ganho de peso de 0,9, no segundo e terceiro semestre, por semana, 0,3 quilos. Um peso aproximado de ganho, um aumento de peso aí, aproximado de 9 quilos no total da gestação. E para pacientes com obesidade, ou seja, maior ou igual que 30, o IMC, não deve se ganhar absolutamente nem 1 quilo no primeiro trimestre, no segundo e terceiro semestre, 0,2 quilos por semana, aproximadamente 7 quilos. Então, aqui a gente tem períodos críticos de desenvolvimento neurológico humano, onde a gente mostra do terceiro ao nona semana é o período embrionário, o período fetal, desde as 9 semanas gestacionais até o nascimento, e aqui um pouquinho do que cada semana, o que será desenvolvido, quando começa, enfim. O acompanhamento no Brasil, pelo estudo realizado por Atalar, para acompanhar o estado nutricional do gestante, então seria essa tabelinha, né? Por exemplo, Fernanda tem um IMC de 24,5 e está na 28ª semana de gestação. Então, ela tem um IMC de 24, está na 28ª semana de gestação, então ela estaria dentro do adequado. Esse seria aí o estudo que está se usando no Brasil. No caso de gestação de feto único, o ganho de peso, como eu coloquei lá na tabelinha, né? 15, 12,5, 9, 7. Começar a consulta no primeiro trimestre, de preferência. No caso de gestação múltipla de 2 ou mais fetos, o ganho de peso também perderá o estado nutricional, dependerá do estado nutricional pré-gestacional, podendo variar de 11 quilos a 27,9 quilos. A ação do estrogênio, como a gente sabe, durante a gestação, nossos hormônios dão aquela rebolada, aquela remexida, e o estrogênio pode causar náuseas, vômitos, anorexia, principalmente no primeiro trimestre. Se você, mulher que já ficou grávida, pode ter vivenciado isso aí durante o primeiro trimestre. E eu vou dizer que eu experimentei e não é nada legal, meu estrogênio estava maravilhoso. A perda de peso após o parto ocorre geralmente em maior intensidade nos primeiros 3 meses e naquelas que amamentam exclusivamente. Os suplementos nutricionais são recomendados nas situações em que a demanda nutricional não é atendida por meio de dieta. O leite materno dado ao bebê após o parto faz o útero voltar ao tamanho normal mais rápido e diminui o sangramento, prevenindo a anemia materna e reduzindo o risco de câncer de mama e ovário. Então, mais uma vez, a gente comprova que a amamentação, ela não é só benéfica para o bebê, como também para a mãe. Para a criança também há ganhos. Protege contra doenças, previne a formação incorreta de dentes e problemas na fala, proporciona melhor desenvolvimento e crescimento, além de ser um alimento completo, dispensando água ou outras comidas até os 6 primeiros meses de vida do bebê. Demais benefícios do aleitamento materno para o bebê. Contato intenso com a mãe, diminui as cólicas, melhorando a digestão, alimento adequado para essa fase de vida. Quanto maior o tempo de alimentação, melhor o desenvolvimento cognitivo, devido ao alto teor de triglicerídeos na cadeia média, TCM, menor risco de doenças alérgicas, menor risco de desenvolvimento da doença de Crohn e linfoma. Então, para quem não lembra, doença de Crohn é a doença inflamatória do trato gastrointestinal e o linfoma é um conjunto de cânceres que atacam o sistema responsável por ajudar no combate a infecções. Fortalecimento da arcada dentária, melhor desenvolvimento orofacial, prevenindo dificuldades na fala, inclusive na fase de alfabetização. Por não haver manipulação de bicos e mamadeiras, previne contra doenças contagiosas, como a diarreia, típicas fontes de contaminação bacteriana. Benefícios para a mãe: rápida involução uterina ao seu tamanho original. Amamentar gasta muita energia, reduzindo bastante o peso. Reduz a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio. Melhora a atividade hormonal, preservando a massa óssea, evitando a osteoporose. Protege contra doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC. O agosto dourado, né, é o mês de conscientização da amamentação e o dia 1º de agosto é o dia da amamentação.
O nonograma de Rosso, desenvolvido por Pedro Rosso em 1935, é um importante e reconhecido gráfico de ganho de peso, sendo um método de baixo custo para avaliação dos estudos nutricionais das gestantes. Assim, podemos posicionar o estado nutricional da gestante e os cuidados com o ganho de peso insatisfatório ou excessivo até o final das 40 semanas de gestação. O Ministério da Saúde sugeriu esse método durante muitos anos. Porém, em 2000, propôs a utilização da curva percentilar do ganho de peso, que atualmente faz parte do cartão de gestante. As críticas, falando em cartão da gestante, se você não tem, não conhece, eu não conhecia, mas se você não tem, eu tenho um arquivo, caso você queira ir trabalhar com isso, caso você queira imprimir para alguém, enfim, eu tenho o arquivo, me pede que eu coloco lá no grupo do Telegram. Só deixar aqui nos comentários. As críticas realizadas em decorrência do uso desse método devem-se ao fato de que não permite avaliar o ganho de peso, apenas classifica a adequação do peso da gestante. Mas é importante ressaltar que sua utilização é válida para... Oh, meu Deus! Sua utilização é válida para avaliar a população em que a prevalência de desnutrição é alta. De todas as vitaminas do complexo B, o ácido fólico é, de fato, a mais importante do período gestacional. Seu aporte adequado garante a formação neurológica satisfatória do embrião. A estrutura química do ácido fólico consiste em 3 partes. Um anel de peptidina, eu juro que eu estudei para falar, mas não consegui. Pteridina, ácido P-aminobenzoico e uma molécula de ácido L-glutâmico. Em torno de 90% do folato ingerido pela dieta é em forma de poliglutamatos reduzidos, ligados à proteína. O ácido fólico é necessário para a síntese de purinas e do timidilato, tornando-se essencial para a síntese dos ácidos desoxirribonucleicos, o DNA, e ribonucleicos, o RNA, sendo elemento fundamental na eritropoiese. E lembrando que eritropoiese é a produção e maturação das hemácias, em nós adultos na medula óssea e nos fetos no baço ou no fígado. O ácido fólico também é indispensável na regulação do desenvolvimento normal de células nervosas, na prevenção de defeitos congênitos no tubo neural e na promoção do crescimento e desenvolvimento normal do ser humano. Tem importante papel na produção e manutenção de novas células, maturação e formação de glóbulos vermelhos e brancos na medula óssea. A deficiência de ácido fólico está associada ao aumento de defeito do tubo neural, DTN, no feto e anemia megaloblástica na mãe. Há evidência suficiente de que a suplementação de ácido fólico no início da gestação reduz em até 75% o risco de o bebê nascer com defeitos do tubo neural. A partir desta evidência, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e o Ministério da Saúde no Brasil recomendam a dose de 400 UI ou 0,4 miligramas diariamente por pelo menos 30 dias antes da concepção, até o primeiro trimestre da gestação, para prevenir os defeitos do tubo neural e durante toda a gestação para a prevenção de anemia. E para mulheres com antecedentes de malformação congênita, o Ministério da Saúde recomenda a dose de 5 mg dia a fim de reduzir o risco de recorrência da malformação. Diabetes gestacional e hipertensão são comuns na gestação. Exames no primeiro trimestre, através da alteração da glicemia, precisa ter uma orientação a ser adotada durante a gestação. O diabetes mellitus gestacional, que a gente também vai encontrar como DMG, é definido como o aumento dos níveis de glicose sanguínea detectados pela primeira vez durante a gravidez, com valores glicêmicos que não atingem os critérios diagnósticos para diabetes mellitus e que podem ou não persistir após o parto. É uma das alterações endócrinas mais comuns durante a gestação, podendo ser encontrada em até 18% das gestantes com os novos critérios diagnosticados utilizados. A prevalência de diabetes mellitus gestacional tem elevado mundialmente, principalmente devido ao aumento da idade materna e à alta prevalência da obesidade entre as mulheres em idade reprodutiva. Então, 2 fatores têm ajudado aí a diabetes mellitus, a diabetes gestacional ter aumentado, né? Então, a idade
as mulheres estão engravidando cada vez mais tardiamente, e a obesidade mesmo na mulher mais jovem, né? Como a gente pode dizer aí, as mais jovens também. A gente teve na primeira aula o fato de que as doenças crônicas não transmissíveis, o que está incluso a obesidade, está se elevando, ou seja, então, a idade da mulher e a obesidade são dois fatores que têm ajudado a diabetes gestacional. O diabetes mellitus gestacional costuma acontecer porque durante a gravidez ocorrem adaptações na produção hormonal materna para permitir o desenvolvimento do bebê. Ou seja, o corpo da mulher ele se adapta para aquela novo cecinho que está sendo gerado. Há uma tendência à hiperglicemia, um aumento, um nível de açúcares muito alto no sangue para fornecimento adequado de glicose ao feto. Então, aumenta essa hiperglicemia para que o feto também receba a glicose. Alguns hormônios produzidos pela placenta e outros aumentados pela gestação, tais como o hormônio lactogênico placentário, o cortisol e a prolactina, podem promover redução da atuação da insulina em seus receptores, uma resistência à ação da insulina. Então, a gente tem um aumento da glicose no sangue para que essa glicose atinja, né, chegue ao bebê, só que alguns hormônios, como ele fala ali, a prolactina, o cortisol, o lactogênio placentário, eles vão acabar impedindo o funcionamento correto da insulina em seus receptores, né? E com isso, o pâncreas materno, consequentemente, deveria aumentar a produção de insulina para compensar este quadro de resistência, porém, quando isso não ocorre, há o aparecimento de diabetes. Então, a gente tem uma elevação da glicemia, né? Então, a gente tem uma hiperglicemia, os hormônios trabalhando contra a ação da insulina, e tem o pâncreas que deveria aumentar ainda mais a produção da insulina para que seja compensado esses três hormônios, né? Como ele cita ali. Mas esse pâncreas não faz isso, a gente cria, então, uma diabetes durante a gestação, que pode ou não persistir após a gestação, né? Após o nascimento do bebê. Histórico familiar. Em primeiro grau de diabetes, é importante fator de risco para diabetes gestacional. Então, mãe com diabetes gestacional é um fator de risco, né? Com diabetes, bem como obesidade. O ganho excessivo de peso, mesmo com peso adequado pré-gestacional, dificulta o metabolismo como um todo. Idade materna avançada, gestação gemilar, síndrome do ovário policístico, né, que é o SOP, histórico obstétrico anterior negativo e alterações da gestação atual, hipertensão, excesso de líquido amniótico e bebê grande para a idade gestacional são fatores de risco para a diabetes gestacional. Os sintomas clássicos de diabetes são poliuria, que é a quantidade excessiva de xixi eliminado, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso. Outros sintomas que levam à suspeita clínica são a fadiga, a fraqueza, a letargia, prurido cutâneo e vulvar e infecções de repetição. Se a glicemia de jejum já estiver acima ou igual a 92 miligramas por decilitro no início da gestação, ela deve ser confirmada com uma segunda análise, mas já indica o diagnóstico de diabetes gestacional. Se a glicemia for igual ou superior a 126 miligramas por decilitro, considera-se diagnosticada um quadro de diabetes mellitus durante a gestação. Se a glicemia estiver inferior a 92, a gestante será submetida ao teste de sobrecarga com 75 gramas de glicose. Preferencialmente, esse teste deve ser realizado entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Esse teste é horrível, esses 75 gramas de glicose é triste. Os limites para diagnóstico são glicemia de jejum acima de 92, 1 hora e 2 horas após gestão açúcares valores acima de 180 e 153, respectivamente. Um valor alterado já é suficiente para o diagnóstico. Então, tem uma paciente que está com jejum, né? Está de jejum com uma glicemia acima de 92, ela vai ser submetida lá entre a 24ª e a 28ª semana de gestação ao teste de glicose, com 75 gramas de glicose, 75 gramas de glicose. A primeira hora tem que dar abaixo de 180 e a segunda hora abaixo de 153. Qualquer alteração de 180 ou de 53, ela já pode ser diagnosticada
com diabetes mellitus gestacional. Lembrando que quem dá diagnóstico é médico. Nós, nutricionistas, não damos diagnóstico de diabetes, nem outro qualquer diagnóstico médico, né? Diagnóstico de... a gente pode encaminhar, querida, né? Sei lá como querida, mas consulte o médico, porque pode existir, ou, né? Então, nós não podemos dizer que a pessoa está ou não com uma doença. O acompanhamento dessas pacientes e adequado controle glicêmico é protocolar na rede pública ou privada de serviços de saúde brasileiros. A maioria das pacientes consegue bom controle das glicemias com dieta adequada e atividade física. A dieta deve ser rica em fibras, oferecer bom volume proteico e carboidratos complexos, atendendo às necessidades nutricionais e atingir metas glicêmicas sem provocar perda de peso ou ganho de peso excessivo. Quando não se alcança o objetivo, que seria o quê? Glicemia de jejum abaixo de 95 miligramas por decilitro, 1 hora após a refeição menor que 180 e 2 horas após a refeição menor que 120, o uso de medicamentos hipoglicemiantes orais ou de insulina podem ser necessários. Novamente, com o médico, isso, né? O diabetes mellitus gestacional geralmente desaparece após o parto, ao contrário das demais formas de diabetes. Após 6 semanas do parto, é indicada uma reavaliação com nova curva glicêmica para verificar a permanência ou desaparecimento do diabetes. As mulheres que desenvolvem diabetes gestacional têm uma chance de 30 a 60% maior de apresentarem diabetes mellitus tipo 2 ao longo da vida. As mulheres que desenvolvem diabetes mellitus gestacional têm uma chance de 30 a 60% maior de apresentar diabetes tipo 2 ao longo da vida. Então, se você, né, eu tive diabetes gestacional, existe uma maior possibilidade de eu desenvolver um diabetes tipo 2. O desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 é prevenido com bons hábitos alimentares, atividade física e retorno do peso para o intervalo de eutrofia no pós-parto, além do aleitamento materno. A amamentação está associada à melhora na glicemia após o parto, podendo reduzir o risco de diabetes futuro nas mulheres com histórico de diabetes gestacional. A amamentação está associada à melhora na glicemia após o parto, podendo reduzir o risco de diabetes futuros nas mulheres com histórico de diabetes gestacional. Hipertensão arterial crônica, HAC. Legal a gente lembrar dessas siglas, porque eu já vi lendo um paper que era HAC, mas tipo, não me lembrava. Então, hipertensão arterial crônica é considerada uma das complicações médicas mais frequentes durante a gestação. Sua prevalência média em mulheres de 18 a 39 anos é de cerca de 7%, de acordo com a American College of Obstetrician and Gynecologists. Acho que é assim, gente, não sei. A incidência na gravidez é variável, porque depende das vicissitudes. Cara, não sabia o que era essa palavra, tá? Vicissitudes da população. Vicissitude é consequência de mudanças ou transformações, acontecimento casual ou imprevisíveis. Segundo os dados do Ministério da Saúde, a hipertensão conjunta na gestação está entre as principais causas de morte materna no país. Então, a hipertensão conjunta na gestação está entre as principais causas de morte materna no país, com aproximadamente 35% dos óbitos. A taxa de mortalidade perinatal é de 150 cada 1.000 partos, representando a maior causa de morte fetal ou de recém-nascidos. Existem lacunas do conhecimento sobre a programação fetal, principalmente nos países em desenvolvimento. Adicionalmente, o crescimento pós-natal e a situação socioeconômica perinatal devem ser analisados nos estudos do curso da vida. Deixei aqui também as 4 perguntas com as respostas, mas eu quero deixar aqui, ó, muito bom, a professora Cleusa deu a aula ao vivo, Cleusa, e ela trouxe um conteúdo muito mais completo do que o primeiro capítulo, né? Então, eu vou passar aqui para vocês, coisa que eu achei muito legal. Ó, então, esse material é muito, muito bom, vocês
vejam, deem uma olhada e assistam a aula, né? Claro, aula ao vivo. Mas era essa conta aqui que eu queria ver se eu conseguia fazer com vocês, ó. Acho que eu vi que na hora que a professora passou, muita gente ficou meio sem entender como é que chegou naqueles dados ali, não. Esse quadro é bem legal. O adicional energético gestacional deverá ser individualizado para gestantes com evolução de ganho de peso inadequado para a sua idade gestacional. Para calcular o adicional energético individualizado, deve-se verificar inicialmente o ganho de peso gestacional até o momento da avaliação e, a partir de então, estimar o ganho de peso ideal remanescente até 40 semanas da gestação. O adicional energético para alcançar o ganho de peso ideal deverá ser estimado levando em consideração que para cada 1 quilo é necessário 6.417 calorias. Dessa forma, multiplica-se o valor do ganho de peso ideal remanescente por 6.417 quilocalorias. Esse valor final deverá ser dividido pelo número de semanas que faltam até o final da gestação e, posteriormente, por 7 para obter, assim, o adicional energético diário individualizado. E aí ela dá um exemplo logo embaixo. Vou tentar ver se eu consigo de novo aqui. Ele não me deixa. Vou tentar, peraí. Gente, parece tipo, né? Deixa eu ver se eu consigo de novo, porque daí eu queria mostrar na caneta ali que a gente faz mais fácil. Não sei o que tá dando com espelhamento. Yay! Boa. Bom, vamos lá. Então, ó, ela diz aqui, ó, gestante de 23 anos, gestante com 23 semanas, com peso pré-gestacional de 60 quilos, ou seja, ela estava eutrófica. Ah, é porque não dá para usar. O peso atual dela é de 68 quilos, ela está com sobrepeso. O ganho de peso dela foi de 8 quilos. Então, aqui a gente tem, ó, se a gente já tem a informação que ela é uma gestante que estava eutrófica, ou seja, ela estava, antes de engravidar, ela tinha o peso ideal, estava com 60 quilos, está agora com 63 semanas e 68 quilos. Beleza, qual que é o ideal do mundo, então? Se a gente for voltar na tabelinha aqui, se a gente for voltar nessa tabelinha, a gente vai ver que uma gestante com peso adequado, ela tem que ganhar o primeiro semestre, ou seja, de 0 a 13 semanas, ela tem que ganhar um total de 1,6 quilos. Da 14ª à 26ª semana, ela tem que ganhar 0,4 por semana, certo? E um peso total de 11,5 a 16 quilos. Beleza, então a gente tem esses dados, a gente vai voltar aqui, ó. Ó lá. Qual que é o ideal do mundo, então, para a nossa gestante, né? Se a gente vê, ó, a gente vai dizer para ela, até a 13ª semana você tem que ganhar 1,6 kg. A partir dali, você tem que ganhar 0,4 quilos por semana. Beleza, só que a gente tem que ela está na 23ª semana. Se a gente está da 20ª semana, da 23ª, né? Da 13ª até a 23ª semana, a gente tem 10 semanas. Porque a gente vai contar o quê? 13ª, 14ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª. Então, a gente tem 10 semanas que ela está do segundo semestre. Dessas 10 semanas, ela teria que ganhar 0,4 por semana, ou seja, 4 quilos, certo? Então, ela deveria ter 1,6 quilos do primeiro trimestre, mais 4 quilos, que seria o ideal para ela ganhar até a 23ª semana, que daria 5,6 kg, certo? Então, até a 23ª semana, ela deveria ter um aumento ideal de 5,6 quilos. Ou seja, ela já passou aí... Opa, peraí. Pronto. Então, aí, mas qual que é o cenário dela atual, né? Ela tem 8 quilos a mais, né? Ela ganhou, ela estava 60,
ela passou para 68. Então, ela tem 8 quilos a mais. Perdi de novo. Ela tem 8 quilos a mais. E... Tá, eu vou desistir. Vou passar ali. Eu espero que vocês tenham entendido até esse momento, porque era o que mais pegou a galera ali, né? Então, ó, aí beleza. Então, ela tem 8 quilos a mais que ela ganhou, mas ela deveria ter aumentado apenas 5,6. Então, ela tem 2,4 quilos que ela ganhou a mais. Aí vem a individualização. Restam 17 semanas de gestação. Lembra que ela não pode emagrecer, né? Então, o gestante não pode emagrecer. Restam 17 semanas de gestação. Então, 17 semanas vezes 0,3 quilos. Se a gente for lá naquela tabelinha que está nos slides, a gente vai ver que uma pessoa com sobrepeso, ela tem que ganhar aí da 14ª à 26ª semana. Da 24ª... Eita, peraí. Ah, não, é que eu escrevi errado ali. Vou até mudar ali no... Da 14ª até o final da gestação, ela tem que ganhar 0,3 quilos já. 0,3 gramas de... Eu me perdi já. Por semana. Então, faltam 17 semanas, vezes 0,3, que é o esperado com uma pessoa com sobrepeso, ela tem 5, ela pode ganhar 5,1 quilos. Se para 1 quilo são 6.417 quilocalorias por mês, para 5,1 quilos a gente tem X. Então, a gente vai fazer 5,1 vezes 6.417. É igual a X, né? Então, X vai ser 32.726,7 quilocalorias até o final da gestação. Logo, a gente vai dividir esse valor por 17 semanas, que a gente vai ter esse valor por semana. Se isso por semana, a gente vai ter dividido por 7, a gente vai ter isso aqui, por dia. É isso. Ai, meu Deus, é muita conta. E aí depois a gente segue aqui, ó. Claro que isso é adicional, tá, gente? Cadê? Adicional energético diário. Então, ela vai somado o adicional energético, quanto ela vai somar. Por causa da gestação, adiciona-se 275 quilos, 275,1 quilocalorias por dia por causa da gestação. É adicional, não é o quanto ela pode comer por dia, porque daí ela não poderia comer nem um brigadeiro, né? O brigadeiro tem muito mais que isso aí de calorias. Aí aqui ela segue, a professora segue, colocou alguns valores, recomendações nutricionais de gestante, né, de vitamina A, D, E, K, lipossolúveis, nutrientes, e ela também colocou aqui de macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, açúcares, fibras, recomendação proteica diária para gestante e a coisa gestacional. Primeiro trimestre seria o peso gestacional vezes 1 grama por quilo por dia mais 1 grama. O segundo semestre, o peso gestacional vezes 1 grama por quilo por dia, mais 9 gramas. Peso gestacional vezes 1 quilo por... Não, 1 grama por quilo por dia, mais 31 gramas. Então, seria... Ah, se a gestante tem 60 quilos, então são 60 gramas mais 31. 60 gramas mais 31. Esse negócio do grama ser masculino sempre me embala. Esse dieta balanceada é muito legal. Aqui a gente tem falando do ferro, do ácido fólico, vitamina A, zinco. Essa conduta aqui é bem legal. Consumo de alimentar de nutrientes é suficiente? Sim. Então, a suplementação tem que ser de ferro, ácido fólico. Sinais clínicos de deficiência? Sim. Dosagem laboratorial alterada? Não. Suplementação específica. Então, é meio que te guia ali caso o que precisa ser feito, né? Condições materiais necessitam de cuidado, sintomas gastrointestinais, náuseas, nutrição e obesidade, síndrome de percussão.
Enfim, gente, é isso. Muito obrigada. Tá aqui, deixei tudo aqui para vocês. Já está lá. Um beijo grande para todos. Eu tô atrasada para buscar minha filha. Beijo. Não esquece de comentar, deixar o seu joinha, curtir, comentar, indicar para os colegas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a bagunça aí com a transmissão do iPad para o computador. Não sei o que que deu. Espero que se normalize e que a gente volte em breve. Beijo, até a próxima aula.